Salmo 51. Misericórdia, ó Deus, por tua bondade, por tua imensa compaixão apaga minha culpa, lava inteiramente o meu delito e limpa o meu pecado, pois eu reconheço minha culpa e tenho sempre presente o meu pecado. Contra ti somente pequei, cometi a maldade que reprovas, que teus argumentos te façam justiça e saias inocente no julgamento. Vê, culpado nasci, pecador me concebeu minha mãe. Tu queres sinceridade interior e no íntimo me inculcas sensatez. Limpa-me com o isopo do pecado, lava-me até ficar mais branco do que a neve. Anuncia-me gozo e alegria, que se regozijem os ossos triturados. Tapa-te o rosto diante de meu pecado e apaga toda a minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me por dentro com um espírito firme. Não me lances longe de teu rosto, nem me tires o teu Santo Espírito. Devolve-me o gozo da salvação, afiança-me com um espírito generoso. Ensinarei aos malvados teus caminhos, e os pecadores voltarão a ti. De homicídio livra-me, ó Deus, Deus e Salvador meu, e minha língua aclamará tua justiça. Senhor meu, abre-me os lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Um sacrifício não te satisfaz. Se te ofereço um holocausto, não o aceitas. Para Deus, sacrifício é um espírito contrito, um coração contrito e triturado. Tu, ó Deus, não o desprezas. Digna-me te favorecer a Sião e reconstrói a muralha de Jerusalém. Então aceitarás sacrifícios legítimos, oferendas e holocaustos. Então, sobre o teu altar, se imolarão novilhos. Palavra do Senhor. Transposição cristã dos Salmos 50 e 51, de Luiz Alonso. Estamos acostumados com determinada prática penitencial, que é o nosso sacramento da penitência, que nos custa remontar a horizonte anterior e mais amplo. Sem querer, buscamos encaixar todos os dados bíblicos em nosso esquema. Mas a história e a geografia nos ensinam que nossa prática sacramental e a conseguinte reflexão teológica não são absoluto imutável no tempo e no espaço. Inclusive, a nossa prática penitencial ocidental é mais ampla que o sacramento da penitência. O que examinamos e compreendemos dos Salmos 50 e Salmo 51 pode iluminar aspectos diversos, sem erigir-se em modelo adequado. Quando o Concílio de Trento diz que o sacramento da penitência, esse Actum Judicialem de Denzinger 1709, não pretende tomar a prática forense do direito romano como parte da definição conciliar. A doutrina antitética condenada esclarece-o suficientemente. E quando o capítulo 5, Denzinger 1679, diz que o sacerdote é juiz, não pretende dizer que seja autoridade superior para dirimir as causas de Deus com os cristãos. Creio que aplicar ao ato penitencial o modelo de um juiz entre e sobre as duas partes produz uma série de dificuldades para cuja solução é preciso aplicar tantas ressalvas que se acaba invalidando o esquema. Aplicando, porém, o modelo bíblico do julgamento bilateral, economizamos dificuldades desnecessárias e os dados encaixam suavemente. Começo com a ideia de reconciliação. O cristão reconciliado em aliança com Deus pode romper o compromisso. Movido por Deus, pode se arrepender e ser reconciliado por Deus. Em termos gerais, a Igreja tem o ministério da reconciliação, que pode tomar forma judicial. O que hoje conhecemos como confissão sacramental é uma dessas possíveis formas. Onde existe um cristão, existe humanidade, criação nova. O velho passou, eis que existe algo de novo.
E tudo é obra de Deus, que nos reconciliou consigo através do Messias e nos encomendou o serviço da reconciliação. Quero dizer que Deus, mediante o Messias, reconciliava o mundo consigo, cancelava a dívida dos delitos humanos e punha em nossas mãos a mensagem da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é como se Deus exortasse por nosso meio. Por Cristo eu vos peço, deixai-vos reconciliar com Deus. 2 Coríntios 5, de 17 a 21. Falando, pois, de reconciliação, podemos anotar os pontos para reflexão ulterior. Os papéis no processo. Deus não condena como juiz, mas recrimina e querela como parte, para conduzir à confissão e outorgar o perdão. Pode ter suas testemunhas notariais, membros da igreja, pessoas que exercem papel semelhante ao de Samuel e em 1 Samuel 12. A relação mútua se funda na aliança, pela qual estamos comprometidos com Deus e com o seu Messias. A carta da aliança é o Evangelho, que deve ser o marco de referência do cumprimento de nossos compromissos. Em teoria, é possível que alguém repasse escrupulosamente os 10 mandamentos, com suas espécies e variantes, buscando a integridade da acusação requerida e se esqueça do Evangelho. O Decálogo do Sinai não é a carta da nova aliança. O Evangelho conserva a força de interpelação, que facilmente passa a recriminação e querela. Põe-nos diante dos olhos o que deveríamos ser e não somos, e sequer vemos o que não somos, e sequer vemos que não o somos. O que farei quando te acusar? O que farei? Tu agora não te vês? Farei que te vejas. Eu te lançarei em rosto. Por que queres te esconder de ti? Estás às tuas costas. Não te vês? Farei que te vejas. O que lanças às costas, eu te lançarei em rosto. Santo Agostinho. Mas o Evangelho, ao mesmo tempo que acusa, oferece o perdão e a força para a emenda. Por isso diziam os antigos: per evangelica dicta deleantur, nostra delicta. Não é o ato mágico, mas em processo penitencial. Um exame objetivo e neutro, seguindo uma lista minuciosa, é substituído e sobreposto pela palavra de Deus, estabelecendo o diálogo pessoal, desenvolvendo sua força, confrontando o homem com Deus. O exame de consciência personaliza-se profundamente. A reconciliação tem algo de nova criação e realiza-se com uma efusão do Espírito de Deus, o qual se instaura como iniciativa e dinamismo da nova vida e dá testemunho de si na alegria. Outro efeito da experiência pessoal do gozo pelo perdão consiste num desejo de tornar outros participantes de dom semelhante. Propõe-se cada vez mais a relação fundamental entre culto e justiça, ou seja, entre prestações de tipo cultual que nada dão realmente a Deus e as atitudes e relações com o próximo. É claro o absurdo de converter uma liturgia penitencial em ato cultual sem mais. O conceito de vergonha é definido como um ato de confessar a culpabilidade diante de Deus. A referência de Bento XI no De Confessione Iteranda, Denzinger 880, não constitui comentário bíblico autoritativo, embora sua doutrina prolongue a prática do Antigo Testamento, quando a repetir a confissão dos mesmos pecados. Para a leitura de textos do Novo Testamento, sobretudo de São Paulo, surgiram 3 modelos jurídicos. Represento o primeiro como linha horizontal, pleito de 2 partes, das quais uma é inocente e a outra culpada. A inocente faz a queixa ou demanda, e, obtida a confissão da outra parte, outorga o perdão. O segundo pode ser representado com um triângulo: o juiz,
com autoridade superior, dirime a causa, retribui absolvendo e ou condenando. O terceiro o represento como um cone, um soberano, em virtude de seu supremo poder, concede indulto ou anistia a todos os que caem sob sua autoridade e se sujeitam às condições propostas. O primeiro passo do homem para entrar na nova aliança reproduz o terceiro modelo. O soberano decide não fazer justiça, mas conceder graça. Como todos pecaram, não pode pôr como condição o bom proceder, mas unicamente a fé em seu Filho como Messias e Salvador. Uma vez que o homem entrou na aliança com Deus e seu Messias, renascendo como cristão, se faltar a seus compromissos, há espaço para realizar o primeiro modelo, julgamento contraditório com confissão e perdão. Este pode ser repetido. No final de uma etapa, de uma vida, de toda a história, o Messias virá como juiz dos vivos e dos mortos, para retribuir a cada um segundo o seu proceder. E não será tempo de reconciliação. Aplica-se o segundo modelo. No uso de modelos, é preciso levar em conta que os autores do Novo Testamento os utilizam como símbolos, algumas vezes com bastante rigor jurídico e outras vezes superpondo elementos heterogêneos. Comentando o episódio de Cristo com a mulher adúltera, João 8, observa Santo Agostinho. Em uma só frase, conseguiu condensar os modelos segundo e terceiro. Indulto vem de indulgeu. O mesmo propõe desenvolvimento mais amplo na introdução do Salmo 100. Pode-se ler tomando o termo misericórdia como representante do julgamento bilateral e juízo como representante do julgamento triangular. No homem, às vezes, se encontram separados e excluindo-se. Em Deus, ele os vê atuando juntos ou então repartidos em dois tempos. Quando os homens julgam, às vezes, vencidos pela misericórdia, agem contra a justiça. Outras vezes, querendo manter julgamento rigoroso, perdem a misericórdia. Agora é o tempo da misericórdia. O futuro será o tempo do julgamento. Se Deus não perdoasse primeiro com misericórdia, não encontraria quem coroar no julgamento. Tempo de misericórdia é aquele em que a paciência de Deus induz os pecadores à penitência. Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois a água chega-me ao pescoço. Afundo num lodo profundo e não posso tomar pé. Adentrei em águas profundas e me arrasta a correnteza. Estou esgotado de gritar, tenho rouca a garganta. Obnubilam-se-me os olhos de tanto aguardar a Deus. São mais que os cabelos da cabeça os que me odeiam sem motivo. São mais fortes que os meus ossos, os meus inimigos mendazes. Deveria devolver aquilo que não roubei? Deus meu, tu conheces minha ignorância. Não se te ocultam minhas culpas. Que por minha causa não fiquem defraudados os que esperam em ti, Senhor dos exércitos. Que por minha causa não se envergonhem os que te buscam, Deus de Israel. Pois por ti aguentei injúrias, a vergonha cobriu meu rosto. Sou um estranho para os meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de meu pai, porque me devora o zelo de seu templo, e as afrontas com que te afrontam caem sobre mim. Quando me aflijo com jejuns, burlam de mim. Quando me visto de saco, riem-se de mim. Sentados à porta, cochicham, bebendo vinho e fazendo piadas. Mas minha súplica vai a ti, Senhor, no momento propício. Por tua grande lealdade, responde-me, Deus, com tua fidelidade salvadora. Arranca-me da lama, que não me afunde, livra-me dos que me aborrecem e das águas sem fundo. Que a corrente não me arraste, que não me trague o torvelinho, que não se feche o poço sobre mim.
Responde-me, Senhor, com tua lealdade insigne. Por tua grande compaixão, volta-te para mim. Não escondas o rosto a teu servo, pois estou em perigo. Responde-me logo. Aproxima-te de mim, resgata-me, livra-me de meus inimigos. Tu conheces minha afronta, minha vergonha e desonra. À tua vista estão os que me acossam. A afronta me destroça o coração e desfaleço. Espero compaixão e não há, consoladores e não os encontro. Puseram-me veneno na comida, e minha sede deram-me vinagre. Que sua mesa se torne uma armadilha, e seus banquetes um laço. Que se apaguem os seus olhos e não vejam, faze que suas costas fraquejem. Descarrega sobre eles teu furor, que os alcance o incêndio de tua ira. Que suas terras se convertam em deserto, e que ninguém habite suas tendas. Porque perseguem aquele que tu feriste, e contam as chagas daquele que tu laceraste. Imputa-lhes delito a delito, que não gozem de teu indulto. Sejam cancelados do registro dos vivos, não sejam inscritos com os honrados. Porém a mim, pobre e malferido, tua salvação, Deus, me encumeará. Louvarei o nome de Deus com cantos, engrandecer-te-ei com ações de graças. Agradar-lhe-á a Deus mais do que um touro, do que um novilho com chifres e pata fendida. Olhai-o, os humildes, e alegrai-vos. Os que procurai a Deus, cobrai ânimo. Pois o Senhor escuta os pobres e não despreza seus cativos. Louvem-nos o céu e a terra, os mares e tudo o que fervilha neles. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá os povoados de Judá. Habitá-la-ão e a possuirão. A estirpe de seus servos a herdará. Os que amam seu nome viverão nela. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 69, por Luís Alonso. Vários versículos do Salmo 69 são citados ou há alusão a eles no Novo Testamento. Versículo 5. Assim se cumpre o dito que está escrito em sua lei. Odiaram-se sem razão. João 15, 25. Versículo 10a. Os seus discípulos se recordaram de que estava escrito: o zelo de tua casa me devorará. João 2, 17. Versículo 10b. Tampouco o Messias buscou sua própria satisfação. Ao contrário, como diz a Escritura, as afrontas com que te afrontavam caíram sobre mim. Romanos 15, 3. Versículo 13. Por alusão nas burlas do pretório. Mateus 27, de 27 a 30. Versículo 22. O vinagre, talvez por alusão em Mateus 27, 34 e Marcos 15, 23. Versículos 23s. Sobre a cegueira de Israel. Davi disse: que sua mesa lhe sirva de armadilha e laço, de tropeço e castigo, que seus olhos se obnubilem e não vejam. Faz que suas costas estejam sempre encurvadas. Romanos 11, 9. Versículo 26. Com efeito está escrito no livro dos Salmos, que sua herdade fica deserta e não haja ninguém que habite nela, e que seu cargo seja ocupado por outro. Referido a Judas. Atos 1:20, com a última frase tomada do Salmo 109, 8. Versículo 29. O registro dos vivos mencionado em Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5 e 13:8. Com todos esses dados, os padres podem orientar o Salmo para a paixão de Cristo.